E Elias lhe disse, não tem. Que Elias naquela ocasião também estava inserido em Samaria. Então quando ele lança essa palavra, a palavra também vem para ele. Porque ele estando inserido no lugar, se a seca vier, ele também padecerá. Mas quem está em Cristo, louvado seja o santo nome do Senhor. E quem serve ao Deus, dono do ouro e da prata, ainda que as dificuldades venham, louvado seja Deus, ao Deus que cuida de mim, de você. E assim fez Deus com o profeta Elias. Elias lança a palavra, a seca vem, e Deus abre uma provisão, uma porta de escape para a vida de Elias. E ele diz assim: Elias desce ao rio Querite, fica lá escondido. A palavra de Deus diz que todos os dias os corvos traziam pão e carne, e Elias tinha água para beber. Enquanto o povo estava na cidade, na seca, o homem de Deus, o profeta, aleluia, que Deus levantou, tinha providência todos os dias. Ele não tinha uma casa, louvado seja o santo nome do Senhor. Ele não tinha alimento na sua despensa, mas ele dependia unicamente, exclusivamente do Deus que ele servia. E como ele dependia do Deus que ele servia, o Senhor agora manda provisão para ele. E diz: Elias se esconde lá, e todos os dias, irmãos, a Bíblia diz que nem um dia faltou alimento para o servo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque diferentemente daquela população, aonde se envaidava, aleluia, com as idolatrias de Acabe, aonde adorava deuses estranhos e a Baal, louvado seja Deus, ele permanecia firme ao Deus que ele servia, porque ele sabia, aleluia, do mandamento que o Senhor já tinha dito: não cai na deles não, porque o Deus deles tem boca, mas não fala, louvado seja Deus, tem olhos, mas não vê, aleluia, tem pés, mas não caminham, tem mãos, mas não apalpam. Eles têm que carregar o próprio Deus que eles criaram. E Elias já sabia disso, então ele fica dependente exclusivamente do Deus que ele servia. A viúva, além de ser viúva, que já era uma situação difícil, também estava sofrendo com a seca. A viúva, além de ser viúva, não tinha nada na sua casa para comer, louvado seja o santo nome do Senhor. A viúva, além de ser viúva, não era rica, era pobre. A Bíblia diz que ela está à porta da cidade catando gravecos, catando lenha, para que ela faça um bolo com um pouquinho de farinha que ela tinha em casa e um pouquinho de azeite que ela ainda tinha. A Bíblia diz que a esperança daquela mulher já havia morrido. Aleluia, porque ela direciona uma palavra para o profeta e ela diz: a gente vai comer e depois a gente vai morrer. Aleluia. Mas no cenário de morte, aonde o nosso Deus entra, a vida, aonde o nosso Deus entra, o cenário pode estar do jeito que estiver, e você pode estar até dizendo: ah, meu Deus, mas desse cenário eu não vou conseguir sair. Mas você depende de um Deus. Deixa eu te falar uma coisa: você não depende do seu salário, você não depende, aleluia, do seu chefe, aleluia, você não depende do teu esposo, você não depende da tua mulher, você é dependente de um Deus que tudo pode. A esperança dela tinha acabado, e ela diz: a gente vai comer e depois a gente vai morrer. Mas o profeta, quando olha aquela mulher, louvado seja o santo nome do Senhor, ele diz: vai lá e pega um pouco de água para mim. Você vê a obediência daquela mulher, porque ela vai, ela não questiona, ela vai. Quando ela está no meio do caminho indo, ele fala: volta aqui, traze-me também um pouquinho de pão, para que eu coma e beba água. Aí ela olha para ele e diz: meu Senhor, na minha casa não tem nada, senão um pouquinho de farinha e uma botija bem pequena de
Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que eu tenho de diferente que está atraindo a atenção de Deus? A gente sabe que compartilhar é um ato de amor. Mas amor, diferentemente do que muitos dizem, não é sentimento. Sentimento a gente sente hoje, amanhã já não está sentindo mais. Aleluias. Amor não é assim. Amor é um dom. Aí eu vou para Coríntios e vai me dizer: se eu não tiver amor, nada disso adianta. Adianta falar em línguas? Não. Adianta profetizar? Não. Adianta pregar? Não. Se eu não tiver amor, não adianta. É verdade. Ele diz: permanece a fé, o amor e a esperança. Mas desses três, o que prevalece é o amor. Aí você olha para o seu irmão dentro da igreja, você não consegue sentir amor, você vai sentir amor pelas obras aí fora. Você olha para o seu pastor, você não consegue sentir amor, você vai sentir amor pelas obras aí fora. Então eu te digo: o que você está sentindo não é amor, porque amor não é um sentimento. O que você está sentindo é uma forma de retribuição, porque se eu faço bem a Jamile, Jamile vai criar um carinho por mim. Mas eu quero ver eu fazer o mal a Jamile, se esse carinho vem. Aí eu te digo que vem. Vem como? Através do dom. E quem é que dá o dom? O Deus que está aqui nessa noite. O dom não é, irmãos, para ficar retido. O dom é para você dar. De graça você recebeu, então de graça você tem que dar. Dê aquilo que o Senhor te deu. A maior prova de amor é Jesus Cristo morrer por nós na cruz. Aí ele diz: essa foi a maior prova de amor. Ele não escolheu morrer só por mim. Ele não escolheu morrer só pela irmã Adna. Ele escolheu morrer por todos. Por todos, por todos. Até o pior que tem aí fora, que a gente olha e diz: esse homem é coberto de maldade. Mas foi por ele que Cristo também morreu. É verdade, mas ela não diz que é crente, mas foi por ela que Cristo também morreu. É verdade. Se Cristo morreu por ela, se Cristo morreu por ele, quem sou eu para não amar o meu irmão? E como é que consegue esse amor? Busca. Pede a Deus que ele dá. Para de deixar as coisas entrar no coração, irmãos. A Bíblia diz que pelas mínimas coisas muitos ficarão. Quer ficar aqui nessa terra pela mínima coisa? Um que mata, rouba, se prostitui, pode ser salvo. E você, porque não amou o seu irmão, não vai. O que prevalece é o amor. E a paz tem que ser com todos. Eu não vou dar porque é pra fulana. Não tem isso. Dê, porque de graça você recebeu e de graça você tem que dar. Pode ser quem for, irmãos. Está na hora de mostrar o evangelho que tem dentro de você, que tem dentro de mim. Para que vemos para a igreja todos os dias? Para sentar e ouvir sua palavra, deixar entrar no ouvido e sair no outro? Deixa a palavra entrar no teu coração. Olha o encontro que Paulo teve com Jesus. No mesmo dia ele reconheceu que Jesus era Cristo. Eu estou falando de um homem que perseguia a igreja, que viu Estevão ser apedrejado e não falou nada. Viu Estevão morrer dizendo que estava vendo os céus abertos, mas ele não estava nem aí. Mas quando o próprio Deus se aparece a ele, ele vê que Deus é Deus. E depois ele sofre e padece pela obra de Deus. Não é pelos irmãos que você padece. Não é pelos irmãos que eu padeço, é pela obra. Aleluias. Que o pouco com Deus se torna muito. Como se tornou na vida daquela viúva. Foi o pouco na vida dela que fez a diferença. O filho dela morre e ela entrega ao profeta. O profeta vai, ora a Deus, coloca no seu quarto
E ele roga: Senhor, devolve o fôlego a este menino. Louvado seja o santo nome do Senhor. Só por isso. Deitou em cima do menino 3 vezes. Levantou, orou de novo. E o fôlego do menino se restituiu. Dentro da casa daquela viúva havia um Deus, por intermédio do profeta. Ela estava com Deus morando dentro da sua casa. Aí você diz que porque você tem Deus, não vem momentos difíceis. Porque Deus está dentro da sua casa, não chega momentos difíceis. Chega sim. Deus estava dentro da casa dela. Mas quando ela precisou de Deus, ela não precisou sair de dentro da casa. Ela não precisou sair angustiada correndo pelo caminho. Ela olhou, percebeu que o profeta estava ali, que ele simbolizava Deus, procurou o profeta, deu a criança, o profeta orou e a criança ressuscitou. E não precisou sair. Não precisou procurar em outro lugar. Ela procurou dentro da sua própria casa. Deus se revelou a ela. E aquele menino reviveu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por que ela agiu assim? Não julgue o seu irmão, irmãos, por um momento ou por algo que ele cometeu, por alguma razão que ele agiu daquela forma. Não existe isso. A forma daquele irmão agir não diz quem aquele irmão é. Se eu ajo hoje de uma forma, isso não diz quem eu sou. A gente é movido por sentimentos. Somos falhos a todo momento. Mas Deus, ele nos adverte: andai vigilantes. Aí o que falta? Vigiar. Quer dizer que você nunca vai pecar? Não. Vai errar? Não. Eu posso falar algo que eu me arrependa. Eu posso pensar algo que eu me arrependa. Mas eu tenho que vigiar. E procurar fazer o bem, sem olhar a quem. Isso não está na Bíblia, mas é um ditado bem certo. Faz o bem, mas não olha quem. Independente de quem seja, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Dê a quem Deus mandou você dar. Aí você diz: Senhor, na minha casa não tem nada, mas o que você tiver de vida, porque você serve a um Deus que tudo pode. E amanhã, o Deus que você serve te dá em dobro. Na minha casa só tem 2 quilos de feijão, vou dar 1, vou ficar com 1. Só tem 1, vou dar meio e vou ficar com meio. Porque pode ter aí fora alguém que precise mais do que eu. O profeta precisava de providência? Precisava. Mas ele estava sendo abastecido todos os dias por Deus. Mas havia uma viúva que precisava mais do que ele. O que ela tinha era para ela morrer. Mas ele não se nega, aleluias, a oferecer aquilo que Deus deu a ele. O que? Uma palavra de vida. Não tenho nada, Senhor. Você tem na sua boca a palavra de vida. Comece a lançar, aleluia, dentro da sua casa, acerca de você mesmo, palavras de vida. Foi o próprio Jesus que morreu por ti. Não se condene, não se condene, não se sentencie igual a ela. Lance palavras de vida. Tá difícil? Palavras de vida. Vai melhorar, Senhor. Eu creio que vai melhorar. É só uma fase. É só uma tribulação. Leia o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Leia o Salmo dentro da sua casa, cante louvores, comece a exaltar o nome do Deus que você serve, porque enquanto você louva, como foi cantado aqui, o seu celeiro se multiplica. Enquanto você louva, ele entra nessa causa impossível. Precisa muita coisa o servo de Deus para vencer? Não. Só precisa servir a Deus da forma correta. Só precisa fazer aquilo que Deus está mandando da forma correta. O que é, no meu momento de dificuldade, louve ao Senhor. Eu
seu momento de dificuldade. Mas eu sei que nessa noite, mesmo diante dos seus momentos de dificuldade, compartilhe com seu irmão aquilo que você tem. Estou angustiada, mas Deus mandou eu dar um abraço na minha irmã. Eu vou. Era eu que precisava de um abraço, mas Deus está mandando eu ir. Eu vou, porque talvez a sua irmã precise mais do que você. Amém? Fica essa palavra para mim, para a sua vida, em nome de Jesus. E eu sou grata pela minha oportunidade, em nome de Jesus.